Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na teoria da firma para entender como os produtores tomam suas decisões. A gente vai partir dos conceitos mais básicos e construir o raciocínio até chegar nas escolhas estratégicas que definem um negócio. E para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas é muito profunda e foi proposta pelo economista Ronald Coase. Se a gente aprende que os mercados são ótimos para alocar recursos, por que raios as empresas, as firmas, existem? Por que não somos todos autônomos negociando tudo o tempo todo? A resposta, no fim das contas, está na palavra coordenação. As firmas são uma solução genial para um problema: os custos de transação. Pensa no trabalho que daria ter que negociar um contrato para cada pequena tarefa. As empresas eliminam isso. Elas criam uma estrutura de comando que é muito mais eficiente do que o mercado para organizar a produção. O nosso caminho por essa teoria vai seguir 5 passos. Primeiro, a natureza da firma. Depois, a produção olhando para um e para dois insumos variáveis. Em seguida, como um insumo pode substituir o outro. E, por fim, os retornos de escala. Ok, vamos começar pelo começo. Qual é a natureza da firma? A gente vai ver que a lógica de decisão do produtor pode ser quebrada em 3 etapas bem claras. E quem já estudou a teoria do consumidor vai ver que tem um paralelo bem direto aqui, o que ajuda bastante. Então, são estas as 3 etapas. Primeiro, a firma tem que entender sua tecnologia, ou seja, como ela transforma insumos em produto. Segundo, ela encara as restrições de custo, porque os insumos não são de graça. E terceiro, com base na tecnologia e nos custos, ela faz sua escolha de quantos insumos usar. É a mesma lógica do consumidor: preferências, restrição orçamentária e a escolha ótima. A tecnologia de produção é formalizada matematicamente no que a gente chama de função de produção. Pensa nela como a receita de bolo da empresa. Ela diz: dado uma quantidade de capital, o K, e de trabalho, o L, o máximo de produto, Q, que você consegue fazer é tanto. Um ponto crucial aqui: essa função já assume que a firma é eficiente, que ela não está desperdiçando insumos. Certo. Agora, vamos para a análise de curto prazo. E o que define o curto prazo em economia? É um período em que pelo menos um insumo de produção é fixo. Geralmente, a gente pensa no capital, as máquinas, o prédio, como fixo, e no trabalho, como um insumo que a firma pode variar para ajustar a produção. Olha só essa tabela. Ela mostra exatamente essa dinâmica. O capital está travado em 10 unidades. Conforme a gente adiciona trabalhadores, de 0 a 8, o produto total aumenta. Mas olha que interessante as outras colunas. O produto médio, que é a produção por trabalhador, sobe e depois desce. E o mais importante, o produto marginal, que é o quanto cada novo trabalhador adiciona à produção. Ele também sobe, atinge um pico e depois começa a cair. E aqui a gente formaliza essa relação, que é puramente matemática, mas com uma intuição forte. Pensa na sua nota média. Se a próxima prova a nota marginal for maior que a média sobe. Se for menor, a média cai. É a mesma coisa aqui. O produto marginal puxa o produto médio. Por isso, a curva de produto marginal sempre vai cruzar a curva de produto médio no ponto máximo desta última. E esse comportamento nos leva a uma das leis mais importantes da economia, a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Depois de um certo ponto, adicionar mais do insumo variável, mantendo os outros fixos, vai gerar aumentos cada vez menores na produção. E atenção, a culpa não é do trabalhador, que ficou mais preguiçoso. A culpa é do insumo fixo. Tem tanta gente para pouca máquina que o pessoal começa a se atrapalhar. Ok, agora vamos sair do curto prazo e entrar no longo prazo. A grande virada de chave aqui é que, no longo prazo, tudo é variável. A firma pode escolher não só quantos trabalhadores contratar, mas também o tamanho da sua fábrica, a quantidade de máquinas, tudo. A ferramenta gráfica para analisar o longo prazo é a isoquanta. O nome já ajuda. Iso significa igual e quanta, de quantidade. Então, é uma curva que mostra todas as combinações de capital e trabalho que geram a mesma quantidade de produto. Se a curva de indiferença mostrava combinações que davam a mesma satisfação, a isoquanta mostra combinações que dão a mesma produção. A forma da isoquanta já nos diz que a firma pode substituir um insumo pelo outro. Ela pode produzir com muita máquina e pouca gente, ou com muita gente e pouca máquina. A pergunta natural, então, é: qual é a taxa de troca entre esses insumos para manter a produção constante? A resposta é a taxa marginal de substituição técnica, a famosa TMST. Ela é geometricamente a inclinação da isoquanta.
Ela nos diz de quanto capital a firma pode abrir mão se contratar mais um trabalhador, sem alterar o produto final. E o fato dela ser decrescente, o que deixa a isoquanta convexa, é um reflexo dos rendimentos marginais decrescentes que a gente já viu. E aqui está a matemática por trás da TMST, que é bem elegante. A taxa de troca entre capital e trabalho é exatamente a razão entre a produtividade marginal de cada um. Se o trabalho é muito produtivo, a firma vai precisar abrir mão de pouco capital para compensar um novo trabalhador. Faz todo sentido. A taxa de substituição depende de quão produtivos os insumos são na margem. Na prática, a tecnologia pode se comportar de várias formas, mas é útil pensar nos dois casos extremos. De um lado, os substitutos perfeitos, onde a TMST é constante. A isoquanta é uma linha reta. Pensa em duas máquinas que fazem exatamente a mesma coisa. Do outro lado, a tecnologia de proporções fixas, tipo uma receita de bolo. Você precisa de um motorista para cada caminhão. Não adianta ter mais caminhão sem motorista. Nesse caso, a isoquanta tem o formato de L. Para fechar a nossa análise, vamos fazer uma pergunta diferente. Uma pergunta de longo prazo, sobre o tamanho da firma. O que acontece com a produção se a empresa decidir aumentar todos os seus insumos na mesma proporção? Por exemplo, se ela dobrar o número de fábricas e dobrar o número de trabalhadores. Bom, a gente tem 3 possibilidades. Podemos ter retornos crescentes de escala. A firma dobra os insumos e a produção mais do que dobra. Isso acontece por causa da especialização, por exemplo. Podemos ter retornos constantes, dobrou o insumo, dobrou o produto. E podemos ter retornos decrescentes. Dobrou o insumo, mas a produção cresceu menos que o dobro, talvez por problemas de gestão e burocracia numa empresa muito grande. Então, para a gente amarrar tudo, nós saímos da função de produção, passamos pela análise de curto prazo, dominada pela lei de rendimentos marginais decrescentes, depois fomos para o longo prazo, com as isoquantas e a TMST nos mostrando como otimizar a combinação de insumos, e por fim vimos os retornos de escala, que nos ajudam a entender a relação entre o tamanho da firma e sua eficiência produtiva. E essa discussão toda nos leva a uma reflexão final que conecta tudo isso com a estrutura do mercado. Pensa só. Se uma tecnologia tem retornos crescentes de escala muito fortes, isso significa que quanto maior a empresa, mais eficiente ela é. Isso não favoreceria a existência de poucas firmas gigantes ou até de um monopólio? E se sim, qual o papel do governo em regular esse mercado para garantir a concorrência? Uma pergunta que fica para a gente pensar.